Os miomas uterinos são os tumores sólidos da pelve feminina mais comuns. Uma a cada 2 mulheres vai apresentar mioma uterino em algum momento da sua vida. E qual é o impacto do mioma uterino na vida da mulher? Por que o mioma aparece? Quais são os sintomas? Como se faz o diagnóstico? Qual o melhor tratamento para cada tipo de mioma? Quando o mioma pode interferir com a infertilidade? Nós vamos conversar sobre todos esses aspectos relacionados ao mioma uterino de forma bem simples e bem didática aqui no nosso vídeo. Olá, eu sou Frederico Correia, especialista em ginecologia, reprodução humana e endometriose. Eu vou falar para vocês nesse vídeo sobre os miomas uterinos. Os miomas uterinos são os tumores pélvicos sólidos mais comuns nas mulheres. 50% das mulheres, ou seja, 1 a cada 2 mulheres, vai apresentar mioma uterino em algum momento da vida. Os miomas uterinos, eles surgem a partir de uma mutação, de uma modificação de uma célula na musculatura do útero. Então, o útero é um músculo que tem fibras musculares e uma dessas fibras musculares, por algum motivo, sofre um processo de modificação, uma mutação, e a partir daí essa célula começa a crescer de forma desordenada. Esse crescimento faz com que a fibra muscular se prolifere e, juntando a ela outras substâncias como colágeno, pode fazer com que o mioma se torne, então, um tumor sólido. Ele tem a característica, na maioria das vezes, de um nódulo arredondado, uma esfera, como se fosse um limão, uma uva, enfim, dependendo do tamanho do mioma. Então, os miomas uterinos, eles podem crescer em qualquer mulher que tenha uma predisposição para o surgimento dos miomas. Eles aparecem habitualmente entre os 30 e os 45 anos de idade, é o período mais comum do surgimento dos miomas. E eles surgem habitualmente no corpo e no fundo do útero. Então, o útero é dividido em colo, o corpo e o fundo. Isso é uma divisão didática e estrutural que nós fazemos do útero, porque cada região dessa do útero pode apresentar doenças diferentes. Por isso, nós dividimos o útero nessas 3 regiões. Então, o local mais comum de surgimento do mioma é no corpo ou no fundo do útero. Pode haver formação de miomas também no colo do útero, mas isso é menos comum. Então, o mioma surge nessa faixa etária entre os 30 e os 45 anos de idade. Habitualmente, a mulher que tem mioma tem tendência a ter mais de um mioma ou ter mioma mais vezes. Então, às vezes, ela tem o mioma, opera, retira aquele mioma e pode aparecer outro mioma. Por quê? Porque o motivo que fez com que ela desenvolvesse aquele mioma continua ali no útero com aquela mulher. E como é que os miomas crescem e evoluem? O crescimento dos miomas é muito variável. Eles podem crescer de forma muito rápida, então nós temos casos de miomas que crescem em pouco tempo, já atingem um tamanho muito grande, ou eles podem ter um crescimento muito lento, e isso traz uma vantagem do ponto de vista de acompanhamento e de tratamento. Os miomas, eles podem se localizar em qualquer local do útero, desde o colo até o fundo uterino, e pode atingir todas as camadas do útero. Então, o útero nós dividimos também em 3 camadas. A camada mais interna do útero, que é onde fica o endométrio, que é a camada submucosa, a camada da musculatura propriamente dita, que é o miométrio, e a camada mais externa do útero, que é a serosa. Então, dependendo da camada do útero em que esse mioma se encontra, a mulher vai apresentar mais sintomas ou menos sintomas. Quais são os principais sintomas dos miomas uterinos? O mioma pode provocar, habitualmente, um aumento do fluxo menstrual. Então, a mulher começa a ter uma menstruação com uma duração maior ou com fluxo sanguíneo mais volumoso. Ele pode também levar a um quadro de dor pélvica, dor tipo cólica no útero, associada ou não à menstruação. Dependendo do tamanho que esse mioma atinge, ele pode levar a um aumento do volume do útero e da pelve e pode comprimir outras estruturas. Então, um mioma muito grande pode comprimir, por exemplo, a bexiga. E isso faz com que a mulher tenha sintomas
relacionados à bexiga, ou seja, ela passa a urinar mais vezes do que o normal porque o mioma ele começa a comprimir a bexiga. Se o mioma cresce em direção posterior, em direção ao reto, ele pode comprimir o reto e levar alguma dificuldade para o funcionamento intestinal. Então, dependendo do tamanho desse mioma, nós podemos ter sintomas de compressão. Então, sangramento alterado, aumentado, cólica menstrual, dor pélvica e aumento do volume abdominal são sintomas mais comuns. Doutor, o mioma pode levar à infertilidade? Essa é uma pergunta muito comum, é um dos receios importantes que as mulheres têm. O mioma, na maioria das vezes, não leva à infertilidade. Apenas 2 a 3% dos casos, os miomas estão relacionados à infertilidade. Especificamente, os miomas que se localizam na parte mais interna do útero, na região da mucosa, que são os miomas submucosos, esses podem sim se relacionar à infertilidade, dificultando tanto a implantação do embrião no útero, quanto aumentando o risco de abortamento por uma dificuldade da evolução da gestação quando aquele embrião se implanta na região ali onde há miomas uterinos. O mioma intramural, que é aquele mioma que se localiza no meio da musculatura do útero, da parede muscular, habitualmente não leva à infertilidade, exceto se ele for um mioma muito grande e que chegar a comprimir o endométrio, que é a camada interna do útero. Então, o mioma só leva à infertilidade se ele estiver crescendo para a parte interna do útero ou estiver provocando algum abaulamento, ou seja, ele está comprometendo, empurrando o endométrio, que é a camada interna do útero. Os miomas que crescem na musculatura ou em direção à parte externa do útero não têm relação com infertilidade. O diagnóstico dos miomas uterinos ele é feito baseado na história clínica, ou seja, a queixa da paciente de sangramento, dor pélvica, aumento do volume abdominal, do volume do útero, associado ao exame clínico, exame físico. Então o médico, durante a consulta ginecológica, faz o exame da paciente, a palpação abdominal. Se o mioma for muito grande, a gente já consegue palpar esse mioma no abdômen, né? Mas, em alguns casos, o toque vaginal, o toque bimanual, é que vai ajudar bastante nesse diagnóstico. Com o toque, nós conseguimos perceber se há um aumento do volume, do tamanho do útero, se a superfície do útero está irregular ou não, e se esse útero tem um volume maior, um aumento do seu tamanho. E isso é importante para a suspeita diagnóstica dos miomas uterinos. O diagnóstico de imagem, os exames de imagem, de primeira escolha é a ultrassonografia, preferencialmente a ultrassonografia transvaginal. A acurácia do exame de ultrassonografia no diagnóstico do mioma uterino é muito alta, quase 100%. Então é muito difícil que o mioma uterino, mesmo que seja pequeno, passe desapercebido em um exame de imagem de ultrassonografia. É preciso fazer ressonância, doutor? Olha, a ressonância magnética é um exame que nós solicitamos na avaliação de miomas uterinos em algumas situações muito específicas, principalmente nos casos de mulheres que têm múltiplos miomas uterinos e que o objetivo nosso de uma cirurgia é a preservação do útero. Para isso, a ressonância é muito útil, porque ela vai nos mostrar exatamente quantos miomas tem, qual a localização de cada mioma, para que nós possamos planejar a cirurgia e retirar esses miomas de forma adequada. Quando há muitos miomas ou quando o volume do útero é muito grande, passa de 250 a 300 centímetros cúbicos de volume, a ultrassonografia começa a perder um pouco a sua acurácia no diagnóstico mais preciso dos miomas uterinos, especialmente no número de miomas, na localização e no local, ali na camada do útero que cada mioma pode estar localizado. Então, nesses casos, é importante o uso da ressonância magnética. Em relação ao tratamento dos miomas uterinos, existem alguns tratamentos que são mais utilizados e outros que se utilizam de forma mais cuidadosa e mais selecionada. O tratamento dos sintomas do mioma uterino, principalmente o sangramento e a dor,
pode ser feito com o uso de hormônios. Alguns hormônios que nós usamos para suspender a menstruação da paciente e com isso fazer com que ela não tenha mais sangramento e, consequentemente, haja também uma diminuição da cólica. Os hormônios habitualmente não provocam modificação nos miomas. O hormônio não faz o mioma desaparecer, o hormônio não trata o mioma. Nós usamos o hormônio para o tratamento dos sintomas. Então, ele é um tratamento paliativo. O tratamento que realmente resolve o mioma uterino é a cirurgia com a retirada dos miomas. Mas toda mulher precisa fazer cirurgia para mioma? Não. Primeiro ponto que é importante que vocês saibam: mais ou menos metade das mulheres que têm mioma uterino não tem sintoma. Então, elas são assintomáticas. Portanto, não necessitam de tratamento. Por que não precisa de tratamento? Bom, porque o mioma é um tumor benigno, que não vai levar maiores consequências para aquela mulher, a não ser os próprios sintomas que eu já comentei. Se ela não tem infertilidade ou não pretende engravidar, não há necessidade alguma de tratamento desse mioma. Se o mioma se localiza na parte mais interna do útero, o mioma submucoso, pode ser que essa mulher precise ser submetida a uma cirurgia, mesmo que não tenha sintomas, apesar de que esse tipo de mioma é o que mais provoca sintoma, se ela for tentar engravidar. Então, se ela tem um mioma submucoso, não tem sintoma, mas vai tentar engravidar, é importante que ela faça a retirada desse mioma antes. Fora isso, aquelas mulheres que têm miomas e são assintomáticas, não há necessidade de tratamento algum, apenas o acompanhamento com exames de rotina e ultrassonografia transvaginal habitual uma vez por ano, junto com os exames de preventivo. Aquelas mulheres que são sintomáticas, que têm sangramentos importantes por conta dos miomas, anemia, cólica importante, aumento do volume abdominal, compressão da bexiga, compressão do intestino, essas mulheres são candidatas ao tratamento cirúrgico, especialmente aquelas que pretendem preservar o útero. Então, as cirurgias para retirada de miomas, elas variam de acordo com a localização do mioma, a quantidade de miomas e o tamanho dos miomas. Então, os miomas que crescem na cavidade uterina, o mioma submucoso, esse mioma deve ser retirado por via vaginal. Existe um procedimento chamado histeroscopia, que é uma endoscopia do útero, pelo qual nós entramos com uma câmera dentro do colo do útero e vamos visualizar o mioma e fazer a retirada desse mioma por baixo, por via vaginal. É uma cirurgia muito tranquila, rápida, feita por quem faz histeroscopia com experiência, é facilmente realizada. E o paciente vai embora para casa, na maioria das vezes, algumas horas depois do procedimento. Já os miomas que crescem para a parte externa do útero ou aqueles que ficam no meio da camada muscular, os intramurais ou subserosos, a cirurgia de escolha é sempre por via alta. O que significa cirurgia por via alta? A cirurgia é feita por via abdominal. E a cirurgia por via abdominal pode ser aberta, aquela cirurgia com corte grande, tradicional, ou pode ser a cirurgia minimamente invasiva, que é realizada por videolaparoscopia. A videolaparoscopia é a cirurgia que nós fazemos realizando pequenas incisões no abdômen, com isso nós conseguimos realizar vários tipos de cirurgia e a retirada dos miomas é uma delas. Qual é a melhor? Bom, a cirurgia por videolaparoscopia, que é minimamente invasiva, é muito mais vantajosa para a mulher, porque ela é menos traumática, a recuperação é mais rápida, a necessidade de uso de remédios para dor é menor, a necessidade de internação, o tempo de internação é menor, o tempo para o retorno à vida habitual, às atividades normais da pessoa também é mais curto, os riscos de infecção, de hemorragia também são menores. Então, sempre que possível, a cirurgia de retirada do mioma por via alta deve ser por videolaparoscopia. Se você está numa região que não tem um ginecologista que faça cirurgia por videolaparoscopia, faça a cirurgia aberta mesmo, né? E com isso faça a retirada dos miomas e a preservação do útero. Eu queria deixar um ponto bem importante aqui para vocês. Não há necessidade de retirada do útero
pela presença de miomas uterinos, a não ser que você queira retirar o útero, porque você não quer mais ter filhos, você já está numa idade que não vai mais querer ter filhos mesmo. Isso você pode fazer a retirada do útero, mas não há essa necessidade. Eu falo isso porque é muito comum que mulheres jovens que ainda nem têm filhos ou têm um filho, ainda pretendem ter mais filhos, recebam como proposta de tratamento a retirada do útero. Não é necessário fazer essa retirada. É possível fazer a retirada dos miomas com preservação do útero, na grande maioria dos casos, em quase todos os casos, desde que o médico tenha experiência com as cirurgias de preservação uterina nos casos de miomas uterinos. Além da cirurgia, seja ela esteroscopia, que é aquela que faz por baixo, seja ela laparoscopia, que é a que faz por cima, por vídeo, ou cirurgia aberta, existe ainda a cirurgia de embolização de miomas, que na verdade é um procedimento em que se faz um cateterismo, ou seja, entra-se com um catéter dentro da artéria femoral, que fica ali na coxa, e esse catéter vai até o útero, e através desse catéter se libera pequenas partículas que vão obstruir a artéria que leva o sangue para o mioma. Então o que acontece? O sangue ele depende de chegar até o mioma para continuar a fazer esse mioma crescer. Então, se você provoca uma obstrução do vasinho da artéria que leva o sangue até o mioma vai parar de crescer e vai começar a diminuir. Em alguns casos pode até desaparecer, mas o importante é que ele pode diminuir bastante. Então, esse é um procedimento menos invasivo e que trata os sintomas de mulheres com miomas. Entretanto, ele não é indicado para mulheres que ainda pretendem gestar, que ainda pretendem ter filhos, porque ele pode provocar modificações no útero que podem ter como consequência uma dificuldade de uma gestação futura. Então, é um procedimento feito por radiologista intervencionista ou por cirurgiões vasculares que têm essa expertise, essa experiência de uso de catéteres e de embolização de tumores, e o mioma, um tumor benigno, também pode ser embolizado. Além da embolização dos miomas, existe um outro procedimento que é uma cirurgia por ultrassonografia guiada por ressonância magnética. Eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é esse tratamento. Ele é um tratamento muito pouco invasivo, porque você não tem corte, você não faz nenhum corte na barriga, nem no útero. Esse procedimento é feito com a paciente entrando em uma máquina, em um aparelho de ressonância magnética. O aparelho de ressonância magnética vai localizar aquele mioma dentro do útero e junto com o aparelho de ressonância magnética vai haver um outro aparelho de ultrassonografia que gera ondas de ultrassonografia, de ultrassom, que são ondas convergentes. Ou seja, essas ondas elas não são lançadas de forma paralela, elas são lançadas de forma que elas venham a se cruzar ali exatamente no centro do mioma. Aonde há o cruzamento dessas ondas, ocorre um aumento muito grande da temperatura. E esse aumento da temperatura ali dentro do mioma vai fazer com que ocorra a destruição das células e das proteínas que estão ali no mioma, fazendo com que ele venha a diminuir do seu volume de forma bastante importante. Entretanto, é um procedimento que, dependendo do tamanho do mioma e da quantidade de miomas que a mulher tenha, pode ser que ela precise fazer muitas vezes esse procedimento, e isso faz com que o custo do tratamento e o tempo do tratamento seja muito prolongado. E também há um questionamento se esse tratamento seria indicado para mulheres que ainda pretendem ter filhos. A princípio, também não. Para mulheres que pretendem ter filhos e precisam fazer uma cirurgia para mioma uterino, o ideal seria a esteroscopia para os miomas que estão dentro da cavidade ou a cirurgia por via alta, seja a cirurgia tradicional, aberta, de corte, ou a cirurgia por videolaparoscopia, que é a cirurgia minimamente invasiva. E esses procedimentos são ainda os procedimentos de escolha para mulheres que têm miomas uterinos e pretendem preservar o útero. Alguns casos de mulheres que estão próximas à menopausa, ou seja, próximas aos 50 anos de idade, que têm sintomas relacionados aos miomas uterinos,
nós fazemos simplesmente o tratamento hormonal para fazer com que essa mulher melhore dos sintomas até ela entrar na menopausa. Por quê? Porque depois da menopausa, os miomas tendem a diminuir os sintomas e a diminuir o tamanho. Porque na menopausa, como vocês sabem, o ovário para de produzir hormônios, a mulher para de ter ovulação e o ovário para de funcionar. Então a menopausa é a falência, a insuficiência do ovário. E o ovário produz um hormônio, que é o estradiol, que tem uma atuação muito importante na manutenção e no crescimento dos miomas. E quando a mulher entra então na menopausa, que para de produzir o estradiol, os miomas param de ser estimulados. Então o crescimento dos miomas para de ser estimulado. E com isso eles começam a diminuir. E eles vão diminuindo junto com o tamanho do útero. O útero, depois da menopausa, ele entra num processo de atrofia. E os miomas também. Então as mulheres, quando entram na menopausa, param de ter sintomas relacionados aos miomas e não precisarão mais de nenhum tipo de tratamento. Então isso é importante. Muitas vezes a mulher já está tendo um sangramento irregular, que pode ser do mioma, mas pode ser também da próprio climatério, que é aquele período de transição entre o período reprodutivo e a menopausa. No climatério é muito comum que as mulheres tenham sangramento irregular e aumentado. Isso pode confundir um pouco. Então, nesses casos, a gente tenta controlar o sangramento, controlar os sintomas de dor e deixar essa mulher entrar na menopausa para que aí ela pare de ter sintomas. Então, para concluir, os miomas uterinos são tumores pélvicos benignos que ocorrem no útero. São os tumores pélvicos sólidos mais comuns nas mulheres. Então, a cada 2 mulheres, uma tem mioma uterino. Na maioria das vezes, os miomas uterinos não estão relacionados à infertilidade. Portanto, esse receio que é muito comum, não tenham. São raros os casos que nós precisamos intervir nos miomas por conta da fertilidade. Os sintomas dos miomas uterinos principais são sangramento aumentado, menstruação aumentada, cólica menstrual e aumento do volume da pelve, aumento do volume do abdômen, compressão de outros órgãos, principalmente a bexiga e o intestino. O tratamento pode ser hormonal, como eu já expliquei, mas também pode ser por cirurgias, cirurgia minimamente invasiva, a esteroscopia, que é feita por via vaginal, a laparoscopia, que é feita por via abdominal, até mesmo a cirurgia tradicional de corte pode ser realizada se não houver a possibilidade de fazer a laparoscopia. E os outros procedimentos, como a embolização de miomas e a cirurgia por ultrassonografia guiada por ressonância, podem também ser realizados, principalmente em casos de mulheres que não querem realizar cirurgia, mas que também não pretendem mais ter seus filhos, porque esses 2 procedimentos podem, de alguma forma, comprometer a fertilidade futura dessas mulheres. Então era isso que eu queria falar para vocês sobre miomas uterinos. Se quiserem comentar nosso vídeo aí embaixo, fiquem à vontade, façam suas perguntas, dentro do possível devo responder todas vocês. Quem gostou do vídeo, eu peço que, por favor, se inscreva no meu canal para receber a notificação dos novos vídeos. Clica ali no sininho para você ser notificada. Salvar o vídeo também é uma coisa interessante, porque você pode assistir depois, se você não conseguir assistir o vídeo todo. E compartilhe, fique à vontade para compartilhar com as suas amigas, com a sua mãe, com a sua filha, com a sua irmã, para que vocês tenham mais informação. Quanto mais informações sobre a saúde, sobre o corpo de vocês, sobre os órgãos reprodutivos, saúde de uma forma geral vocês tiverem, melhor para vocês cuidarem de vocês mesmos junto com os profissionais de saúde. Tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.